usar essa palavra crente? Porque lá em Tiago 2, fala que crente até o diabo é e estremece. Então, eu não quero uma igreja que seja crente. Eu quero uma igreja que seja cristã. Uma igreja que viva a semelhança de Cristo. Onde vocês estiverem, saiam pelo mundo e preguem o evangelho para todas as criaturas. Que a paz esteja com vocês. Paz e graça a todos. Estamos mais uma vez aqui no canal Até os Confins da Terra. E hoje estaremos dando continuidade ao assunto de identidade cristã. Estaremos no terceiro episódio. Para aqueles que estão acompanhando, estaremos dando sequência a textos bíblicos, né, baseado tudo na leitura, na palavra, para trazer uma identidade cristã, uma identidade que não é cristã, o que faz uma pessoa que se determina cristão, né? Claro, tudo trazendo a verdade, trazendo a palavra genuína através da Bíblia. Eu vou estar passando para o nosso irmão Sidney, que ele estará apresentando o nosso convidado de hoje. E após isso, o nosso pastor Ariovaldo estará com a oportunidade da palavra. Irmão Sidney, tenha a gentileza, a palavra é sua. Graça e paz a todos, né? Mais uma vez aqui no canal Até os Confins da Terra. Agradecer ao irmão Anderson e agradecer ao nosso convidado de hoje, o pastor Ariovaldo, daqui da cidade de Alegrete. Né? Ele é encarregado de uma congregação aqui, né, da Batista Betel Conservadora. É um prazer, é uma alegria muito grande tê-lo no nosso trabalho, no nosso canal aqui no YouTube. E trazendo assim a mensagem de Deus, né? Manifestando a todos aqueles que têm interesse, né, da identidade cristã, como o irmão Anderson aqui citou. Né? Para nós é uma alegria muito grande ter o evangelista irmão Ariovaldo, é um homem de Deus. Vai estar hoje aqui nos ajudando, né, nos ensinando também a palavra. Né? Eu gosto muito de ouvir o irmão a ministrar. E vai estar com a palavra, irmão evangelista Ariovaldo, que Deus lhe use tremendamente uma vez mais, em nome de Jesus. Quero agradecer, então, as boas-vindas, né, e dizer da alegria de podermos participar deste momento, né, que justamente estaremos compartilhando da palavra de Deus. E eu quero já dizer, né, da alegria de poder contribuir, né, um pouco no trabalho que os irmãos estão fazendo, né, que é justamente divulgar esta palavra de Deus de uma forma genuína, e isso nos alegra muito, porque a palavra de Deus ela é poderosa, ela precisa ser justamente anunciada, e este evangelho, amados irmãos, justamente que está sendo anunciado pelos irmãos, né, precisa chegar, como tem, né, o tema deles, né, da programação em si, até os confins da terra. Então, que seja alcançado muitas almas para edificação, para crescimento espiritual, e que o nome do Senhor, principalmente, seja glorificado. Os irmãos, com certeza, se colocam como servos e obedecendo o ídolo do Senhor. E isso que é importante. Nada mais, nada menos, é isso que nós somos. Servos de Deus, deixando ser usado e moldado por Ele. Então, que Deus abençoe as nossas vidas e que nesta oportunidade, que é a terceira edição sobre este assunto, é isso, né? Isso. Nós possamos, né, somar, então, com aquilo que nós queremos apresentar aqui nesta oportunidade, e que seja de edificação para todos nós. O irmão disse, Sidney, que, né, estarão aprendendo. Na realidade, todos nós estamos aprendendo, né? Então, todos nós aprendemos juntos, e eu tenho me alegrado muito já ouvir, né, as outras programações feitas aqui por eles, e me alegrei muito, né, inclusive também quero dizer que eu aprendi alguma coisa também ali com os outros irmãos que participaram. E como dando continuidade, então, a este tema, que está relacionado, né, sobre identidade cristã, né, então nós vamos ler um texto que já foi lido aqui nesta oportunidade, e aqueles que têm as suas Bíblias, né, por gentileza, ali, os irmãos estão prontos para justamente colocar ali, que é 2 Coríntios 5,17. Nós vamos estar lendo a palavra de Deus nesse momento, para que você possa, então, compreender o assunto que nós queremos abordar, dando continuidade àquilo que já foi falado. Então, é 2 Coríntios, que é a carta, né, capítulo 5, e o verso 17, a palavra de Deus nos diz o seguinte:
Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Aleluia. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, esse texto como base do aquilo que nós estamos falando, né, amados irmãos, e nós queremos já trazer o princípio de todas as coisas. Não podemos falar desse assunto sem nós não viermos, né, trazer o Gênesis, o começo de todas as coisas. Nós podemos perceber pela palavra de Deus, que é a nossa regra de fé, né? Se a pessoa tem um pensamento, a pessoa tem uma ideia, a pessoa acha, né, alguma coisa, nós temos uma única referência, a palavra de Deus. Fora isso, não tem validade nenhuma. Então, para nós, é a palavra de Deus que predomina. Ah, poderia ser assim. Ah, mas eu acho que isso não é bem assim. Não. Se a palavra de Deus nos diz que é o oposto, então o que prevalece é a palavra de Deus. Então, vamos para o Gênesis. Nós sabemos que Deus, Criador de todas as coisas, Ele fez justamente o homem, né? E lá, justamente, quando Ele cria o homem, o Senhor já coloca no homem uma identidade. O Senhor coloca uma identidade neste homem, e quando Ele justamente está mencionando lá em Gênesis capítulo 1, né, o verso 27, Ele é bem enfático dizendo: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Aqui o Senhor já está colocando a identidade no homem, e junto com essa identidade, amados irmãos, que nós podemos ver da criação em si, o Senhor também cria uma identidade espiritual. O Senhor cria o homem, sopra em suas narinas o fôlego de vida, e nesse momento, amados irmãos, então, o Senhor nosso Deus, Ele propõe ao homem agora uma identidade espiritual, porque o sopro divino de Deus no homem é o Espírito de Deus. Então, nós podemos ver ali o homem, né, já recebendo a identidade conforme imagem e semelhança, e logo em seguida a imagem espiritual, né, que veio com a identidade do Espírito Santo. O Senhor sopra este fôlego de vida. E com isso, amados irmãos, os irmãos, na primeira live que fizeram aqui, eles abordaram justamente um assunto que trouxe a referência em Asaf, né, que escreve o Salmo de número 73. E ali Asaf, justamente, ele está confrontando justamente duas identidades. Então, a segunda identidade não foi Deus que criou. A segunda identidade, justamente, ela veio por causa do pecado. O homem, por si próprio, dentro daquilo que estava proposto, o homem erra o alvo. O homem perde, então, agora a identidade espiritual, perde essa identidade. Justamente lá em Isaías 59, todos nós sabemos, né, o que separa o homem de Deus. Então, o que separou essa identidade espiritual, né, o homem, justamente por ter essa identidade decaída, foi pela sua desobediência a Deus. Então, ali o homem perde essa identidade. Consequentemente, se tornou algo hereditário, porque toda a humanidade, justamente, agora se encontra na mesma situação, justamente pelo pecado dos nossos primeiros pais, né, Adão e Eva, que pecaram e perdem a presença maravilhosa de Deus, perdem a identidade espiritual e vivem numa situação agora, amados irmãos, justamente pagando o preço do seu pecado. A consequência veio justamente. Então, desta forma, amados irmãos, nós podemos ver que a identidade, essa identidade espiritual, Deus agora, amados irmãos, proporcionou novamente ao homem adquirir, através de quem? Jesus Cristo, o Filho de Deus. Essa identidade que foi perdida lá no início, lá no princípio, Deus, que é amor, misericórdia, mas que também é justiça, Ele oferece uma oportunidade para o homem poder novamente, né, restituir essa identidade. Através de quem? Jesus Cristo. Aleluia. Um preço, amados irmãos, incomparável. Amados irmãos, esse preço glorioso foi o preço de sangue. Nós temos visto já a abordagem dos irmãos a respeito, né, de todo esse assunto em si, levando agora a forma que nós temos que nos portar com essa identidade cristã, que infelizmente hoje, nos nossos dias, nós podemos ver que ela se corrompeu, mesmo no meio daqueles que estão dizendo que professam a sua fé em Cristo Jesus. E professar a fé em Cristo Jesus não significa justamente ter uma identidade.
O que significa ter uma identidade é tu se tornar o quê? Pequenos Cristo, né? Nós precisamos agora, para justamente nós termos essa identificação, essa identidade, nós precisamos nos tornar primeiro Cristo. A oportunidade foi dada. O homem precisa agora abrir, justamente, entrar pelo caminho digno e adquirir, amados irmãos, justamente essa condição de ter a semelhança de Cristo na sua vida. Eu costumo falar, o irmão, com certeza Ney vai lembrar da frase que eu vou dizer, né? Que o véu, justamente, que separava o homem de chegar à presença de Deus, foi rasgado de alto a baixo. E agora, mas nós, com o sacrifício de Cristo na cruz, o Senhor brada naquela cruz, né? Diz: tetelestai, está consumado, o preço está pago. E o véu se rasga de alto a baixo. A graça de Deus foi oferecida ao homem. Tá? Mas agora, amados irmãos, justamente, o véu se abriu, a graça justamente veio ao encontro do homem, mas o homem, para entrar agora justamente além do véu, é necessário buscar a identidade santa da paixão. Pastor, eu gostaria de acrescentar o que o senhor falou, que nós devemos ser pequenos cristos, né? Isso. Sermos discípulos, de fato, de Cristo. E eu fiz eu anotei um versículo aqui que fala muito disso, que o senhor falou, que está lá em João 15, a partir do versículo 4, né? Quem puder abrir a sua Bíblia nessa passagem, lá em João 15, versículo 4, diz o seguinte: estai em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverem em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Amém. Glórias a Deus. Essa passagem mostra muito a pessoa que se diz realmente filha de Cristo, filha de Deus, que confessa a Deus, mas a palavra em si, ela diz que aquele que está realmente em Cristo, que há uma identidade cristã, ela deve dar o fruto. Que a própria palavra diz lá no 16 depois, né? No 15 ainda, no versículo 16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Glória. Eu gostaria de trazer essa palavra porque ela fala muito daquele que se diz cristão, se diz discípulo de Cristo, mas não gera esse fruto. Esse fruto, embora eu veja muitas pessoas falando: eu não tenho dom, eu não sei louvar, minha voz é ruim, eu não sei pregar. Mas eu acho que a grande chave para nós, para essas pessoas que não têm os dons, é a vontade. A chave principal, eu acho, é a vontade. Você tem que ter a vontade de querer dar o fruto. Porque você tendo a vontade de dar o fruto, Deus vê essa vontade dentro de ti. Vê dentro do teu coração essa vontade. E Ele te capacita. Ele te dá as ferramentas, Ele te dá, você pede e você recebe. Como a própria palavra diz, pede os dons e será dado. Eu gostaria de só acrescentar isso mesmo ao irmão que falou, e eu achei muito interessante trazer isso. E é interessante o que o pastor trouxe acerca do Gênesis, que Deus, né, ao soprar nas narinas de Adão ali, o fôlego, o espírito, né, o fôlego de vida, nasce com ele a identidade enviada por Deus, né? E a Bíblia vai dizer que todo findar de tarde, o próprio Deus vinha e descia no jardim, né? Tinha um contato íntimo, tinha intimidade com Adão, né? E ali, depois que ele come do fruto, ele, a Eva, faz tudo aquilo que não era para ter feito, Deus atribui a eles a identidade que não era para eles, mas através do erro dele, eles adquirem aquela identidade. Como o irmão deu o exemplo de Asaf, até o versículo 17, ele viu o ímpio, mas ele não tomou para si aquela identidade. Ele viu, opa, peraí, até que eu entrei no santuário de Deus e vi o fim deles. Essa identidade eu quero servir a Deus até o fim da minha vida, né? Porque ele fala, né, que Deus há de julgar tudo. E aí o que o irmão Anderson está trazendo sobre o fruto, entra no que o irmão trouxe. Por exemplo, quem tem identidade de Cristo, como o irmão disse assim, ó, muitos estão na religião. Eu sirvo a Jesus,
tá, mas a tua identidade não condiz com quem tu tá dizendo que serve. Como o irmão falou, a palavra de Deus é que permanece, não é o que a gente pensa, o que a gente acha. A palavra permanece. Né? Então o irmão trouxe muito bem, frisando ali o Gênesis, né? E o irmão Anderson encaixando com os frutos. A pessoa que tem identidade de Cristo, os frutos é notório, né? O fruto vem, e aí em Mateus capítulo 7, versículo 20, vai dizer assim, ó, portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Então a gente conhece aquele que não só de lábios diz que tem uma identidade, mas os seus frutos também diz, né? Os seus frutos diz, olha, eu tô frutificando, olha, eu tô mostrando a minha identidade, né? Com meus frutos, com meus atos, com a minha maneira de ser, né? Até mesmo a gente falou no vídeo anterior, que não é, às vezes não é nem doutrina quando falamos da roupa, mas olha, Jesus, eu sei que tá calor, mas essa roupa aqui é para ti, é para te agradar, é para mostrar uma identidade que eu não sou igual ao mundo, né? A jovem diz, olha, eu não sou igual aos jovens do mundo, eu sou diferente. O jovem diz, o ancião diz, olha, eu sei que, né, o que eu tô fazendo é para ti, é pro Senhor, é para mostrar que eu tenho uma identidade. E nós somos propriedades de Cristo, né? Nós somos comprados. Irmão, só pegando a deixa do irmão aqui, a questão do fruto. O fruto nos identifica. Os dons não nos identificam. Porque lá em Mateus 7, o irmão citou aí, se não me falha a memória um pouquinho antes, vai falar justamente de alguém que tinha dons. E ele faz uma referência assim, em teu nome eu curei, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome, né, enfermos foram curados, né? E o Senhor vai dizer, nunca vos conheci, porque não tinha uma identidade. E o fruto identifica o cristão. Então, por isso que pelos frutos os conhecereis. Os frutos identificam, dons não identificam. E hoje as pessoas estão baseadas muito achando que tendo os dons é uma identidade de um verdadeiro cristão que está cheio do Espírito Santo. Deus usa quem Ele quer, como Ele usou uma mula uma vez para ter que falar. Então Deus vai usar, porque Deus tem compromisso não comigo, Deus tem compromisso com a sua palavra. E Ele quer que a sua palavra venha a se cumprir. Ele teve que usar Ciro, que não era um ímpio, ele usou Ciro para justamente abençoar a nação de Israel. E as pessoas hoje estão confundindo que a pessoa que fala em línguas, a pessoa que vai lá e ora pelo enfermo, ele é curado, ele acha que está na plenitude. Não. Qual é o fruto dele? O que vai justamente identificá-lo é o fruto que ele está dando. E para ele estar dando justamente fruto, ele precisa estar ligado na oliveira verdadeira. Então, e pior que no versículo... Pode falar. Nós precisamos compreender esta questão, porque infelizmente hoje, amados irmãos, as pessoas estão confundindo as coisas. E o evangelho está se tornando um evangelho barato, e justamente o evangelho de Cristo, né, irmão Sidney, que é pregado, se ele não transforma, não é evangelho. Se ele não cria uma identidade, não é evangelho. É qualquer outra coisa menos evangelho. Porque o evangelho de Cristo pregado transforma as vidas. Aonde Jesus pregou, aonde João, antes de Cristo, justamente anunciou, né, sobre aquele que viria, houve transformação, houve mudança de vida. Porque justamente, outrora, nossa vida... Romanos 3:23, o que diz lá? Os irmãos podem citar aí? Porque todos pecaram? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa era a identidade do homem, sem Deus. Jesus veio oferecer uma nova identidade. E aí ele diz, agora, se alguém está em Cristo, né? Se alguém está, olha o que essa palavra está, amados irmãos. Está dentro, estar envolvido, estar em Cristo é realmente estar dentro do propósito, né? Então, esse sim, nova criatura porque está em Cristo. E aí as coisas velhas, aquela natureza pecaminosa, não existe mais. Ela já ficou para trás. Irmão, a identidade, aquela ali foi apagada. Agora eu tenho uma nova identidade em Cristo Jesus. E estar em Cristo é estar crucificado com Cristo. Né? A Bíblia diz que as suas paixões, né, acabaram. Quando tu aceitou Jesus como Salvador, né, bem como o irmão falou, aqui ó, no versículo 16, onde o irmão citou, né, do 7 de Mateus,
por seus frutos o conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Vamos trazer essa palavra para nossos dias. O camarada vem, aceita Jesus como Salvador. Crucificado com Cristo e suas paixões, ele tem que ficar. Então ele não pode ser, por exemplo, o que ele era, né? A Bíblia vai dizer que eis que tudo se fez novo. O que ele era é passado. Então ele tem que botar sua identidade na lata do lixo e dizer, ó, a partir de hoje, como o irmão citou muito bem, né? Somos pequenos Cristo. Né? Se nós não somos pequenos Cristo, nós temos que nos rever os nossos conceitos e ver que a identidade cristã não está operando em nós. Né? Nós citava pastor, nós citava na outra mensagem, nós damos exemplos da academia, damos exemplo de ambientes que não são favoráveis a quem tem uma identidade cristã. Né? Então ali ele fala, como vou colher uvas de abrolhos? Não tem como. Né? Ou então como é que... eu sirvo você serve Jesus, eu sirvo. Tá, mas esse ambiente não é para ti. A né? Bíblia Então, nos fala, irmãos, a Bíblia nos fala a questão da aparência do mal. Aquilo ali é tá pior que o mal. Exatamente. Então, nós precisamos entender isso. É que nem eu sou evangelista aqui em Alegrete, da minha cidade natal. Aqui em Alegrete, e de repente eu estou indo ao centro, e de repente tem uma irmã na parada do ônibus, e eu, como servo de Deus, eu vou parar de dar uma carona para a irmã, porque ela está ali parando ou não. A irmã deve compreender que eu não posso fazer isso, porque existe uma aparência do mal. Embora a minha consciência não me acuse, mas alguém vai estar, olha lá o pastor dando uma carona para uma irmã sozinha. Então, a Bíblia é muito clara sobre isso. Se nós somos cristãos, nós precisamos trazer essa identidade conosco. E justamente, amados irmãos, eu lembro agora, trazendo à memória, um texto que justamente os discípulos estavam em uma cidade e diz que pela primeira vez eles foram chamados, né, como cristãos, foram identificados como cristãos, porque justamente eles traziam na sua vida a semelhança de Cristo. E hoje, amados irmãos, como é que nós vamos reconhecer um cristão, amados irmãos? Pelo fruto, pela forma de proceder, pela vida que leva com Deus. Eu lembro também agora um fato que me chama a atenção, a igreja primitiva. Diz para o Senhor que a igreja crescia, né? Mas ela tinha justamente, amados irmãos, ali um momento de buscar a Deus, em contínua oração estavam, né? Estavam frutificando da parte do Senhor, né? E diz a palavra do Senhor que a igreja caía na graça do povo. Por quê? Porque era uma igreja que frutificava, era uma igreja que tinha identidade, né? Não era uma igreja esponja que só tinha, era uma igreja verdadeira, convicta da transformação que o Senhor estava fazendo no meio daquele povo. E todos que viam, observavam, estavam vendo que ali tinha um povo realmente comprometido. E não foi em vão que quando os discípulos estão justamente, isso me fala a memória, em Tessalônica, eles estão passando lá e alguém os identifica. Ó, Pedro, ele foi identificado, mesmo errando, ele foi identificado. Negando a Jesus, ele foi... Negando Jesus, ele ainda trazia algumas semelhanças, mas tu fala igual, tu é parecido. E outra coisa, irmão, nós precisamos entender que Jesus, toda vez que levou a mensagem pregada ou ensinada, ou quando ele chamou seus discípulos, a primeira coisa, o que Pedro e João estavam fazendo? Pescando. Né? Sigam-me, eu vos falarei pescador de homens. O que eles agora largaram? Largaram a vida passada. Largaram as redes, deixaram o barco e seguiram a Jesus. É mudança. Ali já traz uma mensagem de mudança. Eles não permaneceram naquilo. Eles tentaram voltar. E aí, pastor, até bem no que o senhor está falando, eu me lembrei agora, o senhor me citou um texto esses dias, né? Algo esses dias sobre assim, ó, que a igreja, ela, hoje, nós vivemos um tempo em que as pessoas querem que a igreja os aceite. E elas não querem aceitar a igreja. O senhor deu o exemplo de Pedro, Tiago e João. Eles pegaram, e detalhe, Jesus primeiro lota os seus barcos de peixe para depois os convidar para ser seguidores dele, né? Faz então, uma prova com eles. Eles já foram provados ali, ó. Não, com barco vazio não vou chamar vocês. Vão lá onde vocês ficaram toda a noite pescando. Vamos encher até esse barco ir a pique. Aí eu quero ver se vocês vão ficar com a benção ou vão querer seguir a mim. Né? E hoje não, hoje a pessoa quer entrar na igreja, com todo respeito, ela quer entrar na igreja assim, não, ó Jesus, eu vou, mas com o meu barco cheio de peixe. Tu acha que eu vou passar necessidade na igreja? Muitos dizem assim, ó,
parece que foi pior quando eu fui para a igreja, eu passo necessidade, eu passo isso. Não é que antes tu tinha uma venda nos olhos e você achava que tudo era lindo e maravilhoso. Aí Jesus... Quer outro exemplo, irmão? Vou lhe dar outro exemplo. Ah. Quando Deus chamou... Vamos aqui, quando Deus chamou Jacó, né? Deus fala, tem aquele encontro com Jacó. Ele permanece no Jacó? Quem que ele vai... Agora, Deus muda o que nele? O nome. Nova identidade. Aleluia. Israel, agora Deus chamará mais Jacó, tu será Israel. Abraão. Não é mais Abraão, agora tu será Abraão, será o pai de uma grande nação. Mudou a identidade. E isso os cristãos do presente século que estão vivendo precisam entender. Se não há mudança, não tem transformação. O evangelho é mudança de mente. Conversão é isso. É mudança, é metanoia, é mudança de mente. Se eu não mudar, se eu continuar... Romanos 12, irmão, que o senhor gosta. 12, 1 e 2. Não vos conformeis com este mundo. Hoje a igreja está se conformando com o mundo. A igreja está se conformando, está aceitando. O papel da igreja que era justamente trazer e transformar estas vidas pela palavra de Deus. Não, a igreja está trazendo e permaneça como está. Não prega mais o evangelho da cruz. Aquilo que Jesus disse assim, se quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, mude a identidade, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Então não querem mais a cruz, querem até entrar pela porta, mas não querem negar a si mesmo, não querem tomar a cruz e seguir em direção a Jesus. E para acrescentar também, irmãos, tem muito de hoje a palavra que machuca, que confronta, ela é a palavra errada. Hoje eles querem ouvir só o amor. Mas eu acho que assim, o evangelho ele deve ser pregado a verdade, né? Deve ser pregado o amor, mas junto com o amor deve ser pregado a justiça. O irmão falou bem sobre isso, que lá em Hebreus 12, né, quem puder acompanhar, a partir do versículo 6, fala: porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho a quem o pai não corrija? Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, e não filhos. Aí eu queria só salientar, o bastardos que não aceita a correção de Deus, que não aceita, tá errado, não vai por esse caminho aí, não é bem assim. Não, é amor, mas também é justiça, calma, vamos, né? Essa pessoa que não aceita isso, ela se torna uma pessoa sem identidade, que é o bastardo. Exatamente. E a pessoa que aceita a correção, vê o erro, não, realmente estou errado, vou me corrigir. Ela sim se torna um filho. E aí começa a ver, não, a minha identidade é essa aqui, né? Irmão Anderson, e tem gente que tem que o bastardo é só aquele que ainda não aceitou Jesus. Mas não é assim, né? A Bíblia diz que o caminho para a salvação é estreito. E o que conduz à perdição é largo. Então, mesmo aceitando Jesus, tu pode se tornar bastardo. Pode. Porque, como o irmão falou, não, eu aceito Jesus, mas é assim, é do meu jeito, da minha maneira, e Jesus que me aceite. Não, Jesus que escolheu. Já foi predestinado para a salvação. Agora a escolha é tua. Agora entra você escolher Jesus. Né? Aquele texto que eu li na rádio esses dias, né? Ele nos amou primeiro. Nós amamos ele, mas ele nos amou primeiro. Agora, por exemplo, eu corrijo meu filho. Ele pode até ficar triste na hora, mas ele segue me amando. E eu vou seguir amando ele. Mas vai chegar uma hora que aquela correção ele vai entender. Me fez bem. Era necessária essa correção. Né? Então, o que acontece? O bastardo ele não aceita. Ele diz que, como o irmão falou, ele pega a palavra de Deus, ele pega a Bíblia, a Escritura, e diz assim, não, fica aqui de ladinho, que eu vou ficar com pensamentos, filosofias, com coisas que me agradam, né? Como disse Paulo, nos últimos dias teriam comichões nos ouvidos, não suportariam essa doutrina, né? Voltariam a crer em fábulas. Nós vivemos esse tempo. O Evangelho, olha só, Paulo na sua época diz que a palavra para muitos para nós é loucura.
Não, para o mundo é loucura. Pro mundo é loucura. Pro mundo é Para nós loucura. é o poder de Deus. É. Aleluia. Eu inverti. Pro mundo é loucura e para nós é poder de Deus. Então, o bastardo diz assim, não, isso é loucura. É. Mas para nós não, para nós é poder, é maravilha, é glória, É salvação. graças a Deus que, né, graças a Deus que a palavra de exortação nos confronta, diz assim, ó, olha, não vai por aqui, é errado, fica por aqui, ó, vai aqui, né? Lá na frente a gente entende. Nós ó, aceitamos realmente, a correção, né, irmão? Nós aceitamos. A gente não é Aceitamos- perfeito. Aceitamos porque nos tornamos filhos. E Exato. aquele que não aceita, justamente está mostrando seu fruto, que está mostrando que não tem fruto. Aquele que não aceita a correção, justamente está demonstrando que não tem fruto. Porque o que tem fruto vai aceitar, vai se humilhar, vai reconhecer, vai ter como necessidade, né? Nós, principalmente, que ministrando a palavra de Deus, né? Mas hoje a palavra foi dura, né? Esses estão no meio, né? Outros vão dizer, mas que palavra maravilhosa, precisava dessa palavra, né? Mas tem aqueles que vão dizer, mas o pastor estava bravo. Não. Por quê? Porque não estava aceitando aquela palavra. Então estava achando que não precisava daquela palavra. Então no meio está também esses, como está no meio, como tem hoje muitos que não estão nem no meio, todo já está contaminado. E isso é um perigo, nós precisamos justamente nos alertarmos para que nós não venha a estar nessa situação. Eu quero só complementar aqui, amados irmãos, não sei se o horário já está quase no final, o tempo ainda aí. Temos tempo ainda, temos tempinho. Quero comentar a questão de, né, o que acontece hoje muitos, né, também, que muitos estão dizendo, não, eu sou crente, né, eu não uso essa palavra na igreja. Por que eu não uso? Porque crente, amados irmãos, ela vem de crer, de acreditar em alguma coisa. Né? Acreditar em Deus, acreditar em qualquer outra coisa, acreditar em mim mesmo. Né? Então, eu não costumo usar essa palavra crente, porque lá em Tiago 2, fala que crente até o diabo é e estremece. Então, eu não quero uma igreja que seja crente, eu quero uma igreja que seja cristã. Uma igreja que viva a semelhança de Cristo. Uma igreja que entenda que precisa negar a si mesmo todos os dias. Não é um dia sim, um dia não. Porque a igreja não foi chamada para andar em altos e baixos. A igreja foi chamada para avançar. Avançar, e com Cristo frutificando sempre vai avançar. Então o Senhor chamou com este propósito, para nós nos tornarmos cristãos. Claro que nós vamos crer em Deus, mas nesse crer, que justamente é aquele crer que fala em João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não é somente de acreditar, aquele que permite ser transformado, aquele que justamente Nicodemos chegou e ouviu essa palavra e se converteu ao Senhor, ele creu e permitiu ser transformado. Então, amados, o crer é muito superficial para quem está dizendo eu sou crente. Eu prefiro que as pessoas digam eu sou um cristão. Eu estou procurando, pelo menos, ser um cristão. Porque eu sei que nós precisamos chegar à estatura perfeita. Não é de um dia para o outro. Tem um processo. O importante é nós entrar além do véu. E entrar além do véu, nós precisamos que todos os dias nós temos que negarmos a nós mesmos. Para buscarmos essa identidade. A estatura perfeita é justamente a identidade completa que nós vamos justamente obter. Então, é esse o desejo do Senhor, nosso Deus. Então, que nós venhamos alcançar essa estatura perfeita. Então, todos os dias, nós precisamos entender que precisamos frutificar, que não é os dons que me identificam, mas que é o fruto que me identifica. E outra coisa, dons é Deus que dá. Fruto, eu preciso produzir. Eu preciso produzir. Aleluia. O dom Deus me dá, segundo a necessidade, e não é para a minha glória, é para a glória dele. Sempre. Alguém está usando para a sua glória, infelizmente, mas os dons é para a glória do Senhor. Agora, o fruto, o Senhor não me dá. Eu preciso, justamente, produzir. E está bem claro lá em Gálatas, né? Capítulo 5. Então, eu preciso produzir. Tem obras da carne que precisam ser mortificadas. E só vai ser mortificada eu produzindo fruto. Produzindo fruto. E assim, dessa forma, nós vamos chegar à estatura perfeita. Porque negamos a nós mesmos, tomamos a nossa cruz e estamos seguindo em direção ao alvo proposto. O alvo proposto, Jesus Cristo. Não podemos banalizar essa graça. Infelizmente está sendo banalizada. Não, a graça tudo pode. Não, Paulo foi bem claro. Tudo me é lícito. Tudo me é lícito. Eu posso fazer tudo. Mas tem um porém. O texto segue. Mas nem tudo me convém. E não me deixarei me levar por nenhuma delas.
aquilo que não convém. Então eu tenho que separar. Existe o santo e existe o profano. Então eu tenho que saber o que é santo e é profano. Porque o Deus que eu sirvo, ele é santo. O Jesus, o Filho de Deus, é santo. O Espírito Santo é santo. E ele quer que justamente eu entre pelo caminho da santidade. Lá em Hebreus nos fala, eu quero ver o Senhor, eu desejo herdar a glória, eu desejo me encontrar com Jesus Cristo nos ares, seguir a paz com todos. E a santificação. Essa palavra não se prega mais. Ou se prega, mas não se vive. Seguir a paz com todos. E a santificação. O que é a santificação? A identidade que eu criei. Foi devido ao fruto que foi frutificado. Então, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não é brincadeira ser cristão, amado. Não é para qualquer um. E, irmão, eu queria só acrescentar que nem o irmão falou, não é fácil, é complicado. Eu, como sou novo convertido, é bem difícil eu sair de uma identidade totalmente do mundo, onde, como o irmão falou, tudo eu posso. Mas no momento que a gente determina que Cristo é o nosso único e suficiente Salvador, né? A palavra diz que nós somos templo. Eu sempre gosto de frisar isso. Se aqui é um templo, com o que eu vou alimentar isso aqui? Né? O irmão falou, o Espírito Santo é santo, Deus é santo, Jesus é santo. Ele habita aqui. Com o que eu vou alimentar esse templo aqui? Né? E eu tenho uma história muito legal. Quando a gente vai para um exterior, para algum lugar, a gente tem que apresentar nossa identidade para entrar naquele lugar. Né? E assim será o reino dos céus, né? O reino do nosso Deus. No dia lá ele vai dizer tua identidade. Ah, tá aqui, ó. Ah, é cristão. É verdade. Vamos dar um exemplo aqui prático para nós, né? Aqui nós do Sul, Gaúcho, lá no Rio de Janeiro. De repente, nós não abrimos a boca, mas de repente nós andamos piochados lá no Rio de Janeiro. O que eles vão dizer? Esse cara carioca tá louco? Não, esse cara é gaúcho. Ele tem uma identidade. E é isso que nós precisamos produzir em nós. O mundo consegue produzir várias identidades. E nós não conseguimos possuir uma única identidade que não é pesada. Né? O Jesus já vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Né? E ele promete justamente, ele não promete tirar um fardo, né? Ele diz que o fardo que ele dá é leve. Tem um fardo, mas é leve. Com Jesus tudo se torna leve. Aleluia. Só que as pessoas não querem, Amazonas. Eles preferem carregar o fardo pesado do pecado. Eles não querem dar ouvido. É aquilo que o irmão Sidney falou esses dias, né? Ele fez referência de Noé, né? É o que nós estamos vivendo hoje nos nossos dias, infelizmente. As pessoas estão ouvindo, Deus está falando através da natureza, Deus está falando através das guerras que estão acontecendo. Sempre existiu guerra? Não, sempre existiu. Mas continua existindo. O princípio das dores estão aí, nitidamente. E o ser humano consegue justamente ficar com seus olhos vendados. Eles não querem abrir o coração para o Senhor nosso Deus. Eles não conseguem ver que em meio ao caos tem uma esperança. O Deus do vale é o Deus dos montes. Eles não conseguem ver isso. E nós precisamos, meus irmãos, não deixar de anunciar esse evangelho. Nós precisamos justamente preservar a palavra de Deus, né, no teor que verdadeiramente ela tem a transmitir o recado. A Bíblia, mais ou menos, ela se auto-explica. As pessoas hoje estão muito indo atrás de mensagens. Claro, nós estamos usando aqui a rede social para bênção, mas hoje estão usando, mais ou menos, para procurar mensagem que agrade o seu ego. Quem sabe essa mensagem que nós estamos transmitindo aqui, muitos não vão querer olhar, irmão, porque confronta a forma deles viverem. Mas outros vão olhar, né? E nós vamos continuar, vocês vão continuar no nome de Jesus, não retrocedendo, porque se tem um propósito, Deus justamente vai honrar esse propósito de vocês, porque é para glorificar o nome dele. Então, não podem desanimar. Vocês precisam manter a identidade. É só isso. Aleluia. Manter a identidade. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Vocês não podem amanhã, depois, pensar, mas isso aqui eu acho que não precisava ser tanto, acho que pode mudar. Não. A palavra do Senhor, aquilo que era pecado, continua sendo pecado. O que está acontecendo hoje? O pecado, as pessoas não sentem mais. É a lepra. A doença do século lá passado é a doença do século presente. As pessoas estão perdendo os pedaços e não estão sentindo que é pecado. Então é triste, amado irmão.
É triste nós vemos isso. Que palavra. E nós louvamos a Deus porque existem remanescentes fiéis. Existe um povo ainda, né, que permanece fiel ao Senhor. E que nós possamos estar incutidos dentro desses remanescentes fiéis, firmados na promessa de Deus. Enquanto os outros estão se enganando, nós continuamos firmes anunciando: Jesus é santo, Deus é santo, o Espírito é santo, ele é santo, ele deseja habitar em um lugar que também seja santificado. Nós somos o templo do Senhor hoje, a habitação do Espírito Santo. E ele não vai estar em lugar que esteja imundo. Não vai estar em lugar que justamente não tem uma identidade cristã, não tem uma identidade celestial na sua vida. Então ele não vai habitar. As pessoas podem estar sendo, não é que pode, elas estão sendo enganadas. Elas estão se enganando, né? Elas estão se enganando. Elas estão até professando, dizendo que acreditam, mas não são cristãos, porque não trazem a semelhança de Cristo. Porque hoje, amados irmãos, a moda é lançada e os crentes, não é cristão, não vou botar, os crentes estão aderindo. Eu lembro que outrora, uma roupa rasgada, uma mulher andar, era uma vergonha. Uma menina sair rasgada, era vergonhoso. Deus o livre sair rasgada uma roupa. Hoje é moda, hoje é normal. Hoje aceitaram, né? E até inclusive se não está rasgada, se compra inteira, rasga para andar rasgado. Então, olha só onde o mundo foi parar. Uma inversão dos valores, né? Inversão de valores. E isso o que é? Perca de identidade. Né? Perca de identidade. E pior que Jesus, e pior que João vai falar que tem um texto ali que fala que Jesus vem ao mundo, a luz vem ao mundo, mas eles preferiram mais as trevas. Trevas do que a luz. Então, assim, como o irmão falou, a palavra que confronta, a palavra que diz assim, olha, te converte, aceita Jesus. Os teus atos negativos aí que tu tá praticando não agradam a Deus. Volta a praticar aquilo que agrada a Deus. Não, eu quero me mandar na minha vida, né? Então a gente vê. Então, queremos agradecer, pastor, a presença do senhor. Foi uma palavra muito poderosa, muito gratificante de se ouvir, muito boa mesmo. Que Deus, né, o abençoe, siga sendo esse homem de Deus. Né? Agradecer ao irmão Anderson também. E mais uma vez agradecer ao senhor por ter aceitado esse convite, né? Amém. De estar ministrando, né? E muito obrigado, que Deus siga abençoando o senhor. Antes, tem mais algum recado final? Não, só gostaria de agradecer primeiramente a Deus por mais este dia maravilhoso. Eu estava muito ansioso por este episódio, quando o irmão Sidney falou que o senhor ia vir nos ajudar aqui. Eu fiquei muito feliz, agradeci a Deus, pedi a Deus ali um discernimento, uma palavra para poder agregar junto. E eu digo que a palavra, ela falou até comigo, o senhor sabe, a palavra do fruto, né? E como eu falei, eu estava comentando com o irmão Sidney, a gente é tímido, eu sou muito tímido, mas ele disse, não, calma, vamos persistir, que Deus vai dar graça, a gente vai melhorar, vai melhorando, e a gente vai poder glorificar o nome do Senhor, né? E a gente sempre deixou claro, uma alma que ouvir isso aqui que nós estamos fazendo e aceitar Jesus, para nós é maravilhoso, né? Tudo para honra e glória de Deus. Então eu fico muito agradecido a Deus, primeiramente, o irmão Sidney, né, por estar pegando junto, e o senhor por, né, tirar um tempo para nos ajudar. Muito obrigado. Que Deus possa seguir abençoando o senhor, seu ministério, a sua família. E se Deus quiser, ele vai dar oportunidade, eu vou em Alegrete, vou fazer uma visita na igreja de vocês aí, né? E é isso. Não sei se o senhor gostaria de finalizar uma conclusão aí, o senhor está com a oportunidade. Não, só agradecer a vocês aí pela oportunidade. Permaneçam fiel no compromisso assumido diante de Deus, empregar a genuína palavra de Deus. Mais uma vez eu quero repetir essa palavra, genuína, não falsificada. Tá? Uma palavra que vai justamente confrontando o pecado, e que Deus continue abençoando cada vez mais com a graça do Senhor, que a graça do Senhor é o suficiente. Me vem uma palavra que justamente Paulo recebeu do próprio Senhor, né? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então, para ti, eu quero te dizer que, dentro do propósito que assumiu diante do Senhor, fica firme. Quero dizer também para os irmãos, as lutas virão, vocês vão ser confrontados, mas não se esqueça, o Deus ao qual nós servimos, ele é maior que qualquer luta, que qualquer adversidade,
É nele que nós vamos Glória a estar Deus. arraigados. Então, quando o verbo for confrontado, repreenda no nome de Jesus. Quando for, quem sabe, interrogado por alguma coisa ou até algum outro pensamento, permaneçam convictos da fé que se tem abraçado através da palavra. Se convencer pela palavra, amém. Se não convencer, então permanece a palavra. Deus Aleluia. abençoe vocês. Amém. Amém, amém.